Rodrigo, eu trabalho aqui na TV, mas também trabalho no rádio, estou também nessa trajetória de entrevistas. E algumas perguntas têm sido recorrentes dos nossos telespectadores e ouvintes, né? E eu vou fazer essas perguntas para você também, né? Tá. Mas primeiro eu queria que você me falasse, por favor, da sua trajetória, né? Por que candidato à Prefeitura de Belo Horizonte? Tudo bem, Cássio. Eu venho do interior, né? Sou um dos belo-horizontinos que vieram do interior do estado, uma cidade chamada Passos. Passos. Vim para Belo Horizonte com 15 anos de idade, junto com a minha mãe, que me trouxe para poder estudar, me afirmar profissionalmente. E fui muito bem acolhido na cidade. Uma relação de amor e de gratidão com Belo Horizonte, já há mais de 25 anos. E agora, candidato a prefeito. Nunca imaginei, quando eu vinha do interior, que eu pudesse ser candidato a prefeito da minha cidade de Belo Horizonte. Nesse ínterim, eu formei na Faculdade de Direito da PUC, lá no Coração Eucarístico, me tornei advogado, sou advogado há 16 anos, graças a Deus, muito bem sucedido, feliz com a minha profissão. Militei muito na Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade que eu prezo muito, que defende bandeiras muito importantes de cidadania, da Constituição Federal, de valores democráticos, de direitos do cidadão mesmo. Fui conselheiro federal da OAB mais jovem da história da Ordem. E no âmbito do Conselho Federal, quando eu lá estava em Brasília, me deu o estalo de entrar na política e me candidatei a deputado federal pelo PMDB. E fui eleito deputado federal, estou no meu primeiro mandato de deputado federal. Mas foi o primeiro cargo eletivo? Primeiro cargo público, inclusive. Olha eletivo só. E público. Estou há 1 ano e meio na Câmara dos Deputados como deputado, hoje sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e tive a missão, a honra, a alegria de ser o representante do maior partido do Brasil, que é o PMDB, na disputa da terceira maior capital do país, que é Belo Horizonte, a prefeito municipal, e tendo como vice o pastor Vanderlei Miranda, que também é do meu partido. Então estamos aí nessa caminhada juntos para bem do povo de Belo Horizonte, essa é a nossa intenção. Rodrigo, nós estamos fazendo essas entrevistas e nós temos um roteiro de perguntas para dar para os candidatos fazer as mesmas perguntas e, obviamente, permitir que o candidato exponha, né? Sim. Então a primeira pergunta que está sendo sempre feita aqui é o seguinte: por que o eleitor de Belo Horizonte deve votar no senhor? Bom, há opções em Belo Horizonte, são 11 candidatos. Eu considero que nós temos propostas efetivas para resolver todos os problemas de Belo Horizonte. Nós lançamos uma ideia, que é uma ideia perfeitamente possível de ser concretizada na prática, que é de uma prefeitura integral, que é aquela prefeitura que enxerga a cidade toda, não a discrimina, inclui todos no projeto de poder, no projeto político. E é uma prefeitura que ouve todas as vozes da cidade e que interliga todas as ações do município, entendendo que uma ação realizada na saúde interfere na educação, Sim. Da educação interfere na segurança e assim vai numa cadeia que é, na verdade, uma forma da gente construir uma cidade, uma cidadania melhor, com soluções efetivas para o município. Então esse conceito de prefeitura integral, ele é muito inteligente, já foi aplicado em algumas cidades e resolveu problemas como em Medellín, na Colômbia, que era Sim. uma das cidades mais violentas do mundo, hoje é uma das cidades mais seguras do mundo, incrível. em razão desse pacto com a sociedade. Então, a prefeitura integral que a gente propõe é uma prefeitura que faz um pacto com as pessoas de Belo Horizonte, com os 2,5 milhões de habitantes de Belo Horizonte, para a gente dar solução aos muitos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Então, as nossas propostas, aliadas ao aspecto democrático que a gente prega da participação popular no nosso mandato e da experiência que nós temos para poder cuidar da política e cuidar bem, eu acho que essa é a reunião que nós precisamos para ter uma Belo Horizonte melhor. Afora o fato, obviamente, dos candidatos, tanto eu quanto o pastor Vanderlei Miranda, sermos ficha limpa, termos compromisso político, não estarmos envolvidos com absolutamente nada de errado, pregarmos sempre a ética na política. Então são fatores importantes, que é importante que as pessoas conheçam os nossos projetos, as nossas propostas e confiem na gente. E eu quero crer que nós vamos ser vitoriosos, sim, com apoio nesses 11 dias que faltam para a eleição, do apoio de massa de Belo Horizonte, para poder realmente nos ajudar a fazer uma Belo Horizonte melhor. Perfeito. A segunda pergunta, Rodrigo, que está sendo feita aos candidatos, é sobre a questão do principal problema, né, que o candidato vê da nossa cidade. São várias as possibilidades. Qual seria o principal problema assim, que o Rodrigo, candidato, se eleito for, vai tentar resolver? Esse talvez seja o problema central. Olha, uma coisa que eu digo é o seguinte, um problema macro em Belo Horizonte
é a falta de confiança das pessoas na capacidade da prefeitura de resolver os problemas da cidade. Essa é uma tônica que eu tenho percebido em razão da falta de diálogo da prefeitura municipal com as pessoas, que realmente é o maior problema de Belo Horizonte. As pessoas não creem na política e isso acaba por afastá-las da política, e quando as pessoas se afastam da política, nós não encontramos soluções, sejam soluções verdadeiramente eficientes, eficazes e efetivas para resolver os problemas. Mas dentro desses tópicos que existem em toda a campanha eleitoral e que são fundamentais ser explorados e apresentadas soluções, que são saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, meio ambiente, eu considero que nesse momento nós temos uma preocupação muito grande com Belo Horizonte, que é com o desemprego. Eu vi no bloco anterior você falando a respeito disso, das oportunidades de emprego no momento que nós vivemos no Brasil. Belo Horizonte fechou no primeiro trimestre de 2016 um índice de 7,2% de desempregados. Muita gente. E agora passou de 10%, ou seja, já estamos nos 2 dígitos de desempregados. Com o desemprego vem a violência, o ócio, a indignidade, a falta de condição de manter a subsistência, a derivação para o crime, para o mal feito, a descrença. Então, uma preocupação grande que eu tenho é com a geração de empregos em Belo Horizonte. Eu quero que as pessoas possam trabalhar. E, ao trabalhar, nós vamos ter soluções efetivas para grandes males que nós vivemos na nossa sociedade. Perfeito. Você falou de vários problemas, né? E esse desemprego também, como você disse, gera também criminalidade. E a segurança é uma questão que tem, né, incomodado muito os belo-horizontinos. E a gente queria saber, com relação à segurança, qual que é a sua principal proposta para a segurança pública da nossa capital? Bom, primeiramente, em todas as pastas da Prefeitura, na nossa gestão, minha e do pastor Vanderlei Miranda, nós vamos colocar pessoas capazes de gerir as respectivas pastas. Eu costumo dizer, Cássio, que nós temos que colocar na educação alguém que entenda mais de educação que a gente. Na saúde, alguém que entenda mais saúde que a gente. Mas em matéria de segurança, considerando que eu sou um advogado criminalista há 16 anos, fui membro do Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado, fui membro da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vou cuidar de segurança pessoalmente. Esse é um compromisso que eu fiz no meu plano de governo, compromisso com a população, de nós resolvermos o problema da segurança pública em Belo Horizonte, que hoje é, pasme você e todos que estão nos assistindo, uma cidade mais violenta que São Paulo e Rio de Janeiro, em números de homicídios. Então, nós temos que trabalhar a segurança sob 2 aspectos, com prevenção eficiente e com a repressão propriamente dita. A prevenção significa combater o mal na raiz, que é escola de qualidade, atividades complementares ao período escolar, inclusão das pessoas através da cultura, da arte, da religião. Tudo isso é fundamental para nós prevenirmos iluminação de espaços públicos, ocupação dos espaços públicos, combate à pichação que suja e degrada o ambiente visualmente. Então, tudo isso é prevenção eficiente à criminalidade. E em relação à repressão, cuidar da nossa guarda municipal, que será o DNA dessa repressão policial, que é o papel da Prefeitura Municipal, encarar o problema de frente. A Prefeitura tem que entender que a atribuição dela também é a segurança pública, integrar as forças policiais, tanto do município quanto do Estado, e a própria Polícia Federal, com a qual eu tenho uma relação e uma interlocução muito boa, e fazermos uma política repressiva de segurança pública eficiente. Então, cuidar de menores infratores, cuidar de moradores de rua e tratá-los, cuidar dos dependentes químicos, ocupar os espaços públicos com cidadania e reprimir adequadamente aqueles casos de violência é uma receita, considero, infalível para resolver o problema da segurança, que necessita também melhorar o investimento. Hoje é 1% do orçamento destinado à segurança pública, passar pelo menos para 3%, para que nós possamos ter uma cidade mais segura. A Guarda Municipal aumentaria o efetivo, a questão de armamentos, como é que você tem pensado? Antes de aumentar o efetivo, e é uma necessidade de se aumentar o efetivo, porque a Guarda Municipal tem realmente que ser a face da segurança pública da Prefeitura Municipal, mas antes de aumentar o efetivo, é preciso valorizar no plano de carreira e nos salários e treinar efetivamente os quase 2.200 guardas municipais que nós temos em Belo Horizonte, armá-los, porque isso já está superado. Eu, particularmente, sou contra a arma para o cidadão, mas, obviamente, a arma dentro de casa a pessoa pode ter. Eu sou contra o porte da arma para o cidadão, não me parece adequado. Mas a Guarda Municipal pode ser armada, já há uma lei que determina isso é fato superado. Então, armar efetivamente a Guarda Municipal, mas, sobretudo, treinando-os para que possam portar armas. Então, esse investimento na Guarda Municipal é um compromisso que eu tenho, vou fazer, e a nossa cidade vai ser mais segura a partir dessa atividade também da Guarda Municipal. A Prefeitura também cuida da educação, sobretudo na educação infantil, né, e educação fundamental, o Fundamental 1, né, aqueles primeiros anos, né, e há muitas questões com relação à educação.
Qual que é a sua postura, a sua proposta com relação à condição do trabalho dos professores, dos docentes, dos alunos, e também falo do pessoal técnico administrativo? Tivemos uma questão aí com relação aos vigias, né, recentemente. Qual que é a proposta sua com relação à educação? Bom, primeiramente eu faço uma política muito clara e muito transparente, muito honesta, sobretudo, de reconhecer pontos positivos da administração atual e das gestões anteriores, ainda que politicamente estejamos em oposições ou em posições diversas. Eu tenho que reconhecer que essa gestão avançou muito na educação infantil. Esse projeto das Unidades Municipais de Educação Infantil, que são as UMEIs, em número de 128 hoje, é um projeto de vanguarda, é um projeto bom e que precisa ser continuado. Então eu tenho um compromisso de manter a continuidade do projeto das UMEIs em Belo Horizonte, porém valorizando uma outra face da educação infantil, que hoje não está valorizada, que é das creches. Nós temos 194 creches conveniadas e há uma reclamação constante em relação ao valor per capita por aluno, em relação ao repasse, aos atrasos da prefeitura de repasse dos recursos, em razão do déficit que eles têm entre a receita da prefeitura, que os repassa, e o custeio mensal. Então, tudo isso é um problema que nós temos que enfrentar, assim como houve inteligência para se criar o projeto das UMEIs lá no governo Pimentel e continuado no Márcio Lacerda, ter agora o enfrentamento dessa questão das creches para conceber um sistema que seja realmente eficiente, plenamente eficiente na educação infantil em Belo Horizonte. Mas manteria o apoio a essas creches que prestam serviço à prefeitura? Claro, mantê-las e resolver esse problema, pagar em dia, discutir a questão do valor per capita por aluno, isso tudo, valorizar o servidor que está lá. E aí eu estaria entrando nessa questão nesse momento, Cássio, que é a valorização do profissional. Sim. Eu sou filho de professora, minha mãe já é falecida, mas trabalhou muitos anos como professora do Estado. Eu sei o que é ser professor nesse país, neste Estado, que nunca valorizaram o professor. Talvez nós estejamos com esse déficit de inclusão e de cidadania no Brasil em razão da falta de valorização dos professores. Então, isso é, para mim, uma questão de honra a resolver, que é a valorização dos professores em relação ao plano de carreira, em relação ao cumprimento do piso salarial nacional, que precisa ser pago efetivamente, melhores condições de trabalho. Hoje já não se respeita mais o professor como antigamente. Hoje os professores são agredidos, são violentados, né? Esse problema dos vigias, infelizmente, seria muito bom que nós não precisássemos de vigias, mas para isso nós precisamos realmente criar no ambiente da escola um ambiente de cultura de paz, de cidadania. Isso faz realmente com a valorização dos profissionais que lá estão. Então esse é um compromisso meu, dar continuidade ao projeto das UMEIs, com a construção de novas 70 UMEIs na nossa gestão dos 4 anos, resolver o problema das creches conveniadas para que elas possam trabalhar e incrementar cada vez mais a assistência às crianças que lá permanecem, valorização dos profissionais da educação, talvez o mais desvalorizado na cadeia toda de administração seja o professor, e isso precisa ser remediado com política muito transparente e muito firme nesse sentido. Perfeito. Rodrigo, eu sou usuário de transporte público por convicção. Se eu posso ir de transporte público, eu vou, porque não preciso estacionar, pagar estacionamento, você não tem uma série de problemas e de estresse. Mas há muitas reclamações com o transporte público ainda na nossa capital, né? Qual a sua proposta para melhorar e resolver os problemas que existem no transporte público aqui? As maiores e melhores cidades do mundo, inclusive as que têm mais cidadania e mais alto grau de civilização, utilizam-se de transporte público para locomover as pessoas. Infelizmente, em Belo Horizonte, 27% apenas da população tem acesso fácil às estações de MOVE e BRT e às estações de metrô. Em Paris, é 100% da população que tem esse acesso. É uma cultura, a cultura do uso do transporte coletivo nas grandes cidades civilizadas. Nós temos que chegar a esse ponto. Belo Horizonte, há 15 anos atrás, 50% da população utilizava transporte coletivo. Hoje é menos de 30%. É culpa da população? Não. É culpa de falta de realizações que resolvam o problema do transporte coletivo e confira à população transporte coletivo de qualidade. Então, o meu projeto em relação à mobilidade urbana e, consequentemente, ao transporte público é corrigir os 150 pontos de estrangulamento do trânsito em Belo Horizonte com obras de engenharia e com engenharia de tráfego também, porque às vezes inteligência e inovação resolve o problema, um pouquinho de vontade política resolve o problema de uma via que está travada. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, valorizar o BRT móvel, que é uma forma inteligente
de se fazer o trânsito rápido nas grandes vias das grandes cidades. É um projeto bom que vai ter continuidade conosco, mas ele não é integral, porque o cidadão pega o BRT Move, percorre bem e quando precisa trocar de ônibus para chegar ao bairro, aí é o caos que se retoma na vida dele. E aí nós temos o maior índice de permanência no trânsito, que é 125 minutos em média que o Belo Horizontino fica no trânsito para ir de casa ao trabalho, de trabalho para casa. Então, a questão do BRT Move, da melhoria da irrigação nos bairros, é fundamental para um projeto de cidade. Outra coisa importante, que é o uso de transportes alternativos. As ciclovias, que hoje são 70 quilômetros, é um projeto de 411 quilômetros, tornando a bicicleta, na verdade, mais do que lazer, e mais do que entretenimento ou saúde, normal. Mas transporte efetivamente. Perfeito. Com bicicletários, para que as pessoas possam ter. Agora, ciclovia onde pode ter ciclovia, até para garantir a segurança do ciclista. Além disso, nas vias, Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro I, fazer via rápida mesmo, construção de passarelas para a pessoa que vai ao bairro para acessar a estação do BRT, possa ir por passarela para poder ter acesso e não precisa passar e correr risco. Pois é, porque na Antônio Carlos aqui você vai pegar um móvel, quer dizer, Antônio Carlos não é rápido, é cheio de sinal. Exatamente. Então, a partir do momento que se construir passarela para acessar a estação, o trânsito flui bem, o pedestre é garantido na sua segurança, porque muitas pessoas estão morrendo atropeladas nessas grandes vias. Isso é uma coisa simples de se fazer e pode ser feita. E só para terminar, fundamentalmente, além de tudo isso, dessa sistematização, da descentralização da cidade, obras de infraestrutura e inteligência, o transporte coletivo de massa, que é o metrô, que é um compromisso que eu tenho, que o presidente Michel Temer, o governo federal, que é do meu partido, haverá de cumprir essa dívida histórica com Belo Horizonte. Eu vou exigir isso, nós vamos realizar o metrô em Belo Horizonte. Transporte ainda, Uber e taxistas, todo mundo está perguntando esse negócio. Todo mundo pergunta, é um ponto conflituoso, um ponto polêmico. Nós temos primeiro que reconhecer que os taxistas são uma profissão histórica, são 15 mil taxistas em Belo Horizonte, chegaremos a 7.500 táxis em Belo Horizonte. Essas pessoas trabalham e precisam trabalhar com previsibilidade, com os direitos que foram adquiridos e precisam ter condições de trabalho minimamente dignas. Agora, o Uber é uma realidade mundial, não é a solução que passará por Belo Horizonte necessariamente. A regulamentação ou não do Uber haverá de ser uma tendência nacional, né, no nível de Câmara dos Deputados, Senado Federal, para se regulamentar o Uber ou não. Regulamentado o Uber, tem que fazê-los coabitar de algum modo, mas essa é uma etapa que tem que ser cumprida, que é a regulamentação desse aplicativo e desse serviço que acaba por concorrer com os taxistas. Continuando em mobilidade, porque é um assunto, né, que incomoda muito a população, anel rodoviário, você falou de estrangulamentos, alguns horários você pega o anel rodoviário, Rodrigo, há estrangulamentos ali perto do Padre Eustáquio, na Catalão, no Viaduto São Francisco, o anel se estrangula, porque há um estrangulamento de pista ali. Há algum projeto para melhorar o anel rodoviário e há alguma proposta para Rodoanel? Sim, há o projeto do Rodoanel, são inclusive alças muito interessantes que rodeiam toda a cidade, que depende de investimento federal para que aconteça. Esse é um dos compromissos que eu tenho, uma das dívidas que o governo federal pagará, o presidente da República pagará a Belo Horizonte na nossa gestão. Em relação ao anel rodoviário, há duas realidades. A realidade imediata, que é essa desses estrangulamentos que lá existem, na cabeceira mesmo do aeroporto Carlos Prates, ali sempre trava, e ali a construção de uma ampliação muito simples para resolver o problema daquele estrangulamento. Mas o anel é um problema muito mais amplo. Ele precisa ser todo refeito, todo remodelado, e há já uma concessão pública da BR-040 que vai até ali na entrada da própria 040 que vai para o Ceasa, que resolve uma boa parte do anel, e o restante nós temos que fazer junto com o governo federal para poder resolver o problema do anel rodoviário. Então nós precisamos revitalizar e restaurar e remodelar todo o anel rodoviário. É uma das vergonhas de Belo Horizonte, da região metropolitana, porque as pessoas estão morrendo ali. Recentemente, o presidente nacional da OAB, que acabou de sair, o Marcos Vinícius Furtado Coelho, veio a Belo Horizonte e se acidentou, um acidente muito feio, quase morreu em Belo Horizonte, no anel rodoviário. Além daquelas pessoas que foram vítimas desses acidentes, que as famílias choram até hoje. Então, isso é um compromisso que nós temos, resolver o problema do anel rodoviário, e ao se criar o Rodoanel, vai desafogar o anel rodoviário, que hoje é um trânsito impraticável lá de caminhões. Então, esse projeto está no nosso plano de governo. Agora, ele só se realiza se tiver um prefeito municipal que esteja alinhado com o governo federal. E nesse ponto, Cássio, modéstia à parte, com respeito a todos os outros candidatos, quem tem condição de estabelecer esse diálogo, porque é do mesmo partido, é aqui o Rodrigo Pacheco, o Vanderlei Miranda, com o presidente Michel Temer.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.